Nesse próximo slide, nós vamos falar agora de uma situação que vem se tornando também um agravo em saúde pública, não tanto pela incidência, né, pela quantidade de pessoas portadoras de gonorreia, mas pela resistência bacteriana, do uso abusivo que a gente faz enquanto população de diversos antibióticos. Então, existe uma cepa da gonorreia, do gonococo, que vem se tornando mais prevalente e multiresistente. Então, gonorreia, que era uma coisa que era mais simples de tratar na época de Dom Pedro, hoje em dia, pela questão do uso exagerado de antibióticos, a gente tem criado cepas mais resistentes de gonorreia que dão um pouco mais de trabalho para poder ter um tratamento resolutivo. Mas não deixa de ser importante para a gente poder conversar sobre isso. Então, gonorreia é causada pela Neisseria gonorreia, é uma bactéria, digamos assim, um diplococo, né, que é gram-negativo, e ele tem uma capacidade de transmissão sexual que é praticamente 100% dos casos, tá? Eventualmente, você pode ter uma transmissão que não seja sexual, mas considere que ela é praticamente exclusiva de transmissão sexual. Um outro adendo que é importante lembrar também, situações de vítimas de abuso sexual em menores, o diagnóstico de gonorreia em crianças sempre há de se pensar em abuso sexual, tá? Então, guarda essa informação que ela é muito importante quando a gente trabalha no sistema de saúde. A gonorreia, ela causa não só um corrimento, que também tem uma certa especificidade, mas mais ainda a cervicite, uma cervicite mucopurulenta, que exuda aquele pus com muita facilidade, tem uma facilidade e uma predileção pelas células epiteliais de transição, então aquela zona de transformação do colo do útero são muito suscetíveis à agressão do gonococo. As células epiteliais colunares também, que constituem o nosso sistema urinário, principalmente aquelas que dão origem à formação da glândula de Skene, que são aquelas glândulas que ficam justapostas à entrada da uretra, podem levar a uma inflamação também da glândula de Skene e causando uma secreção mais purulenta e um desconforto também, uma disúria mais terminal. Outro órgão também que o gonococo tem uma predileção bastante grande é a própria glândula de Bartholin, né? Aquela glândula que vocês estão podendo observar nesse diapositivo, né? Aquela tumefação que acontece ali na região da entrada da vagina pelo acometimento e obstrução do ducto de drenagem da glândula de Bartholin. Então, a bartolinite, ela, grande maioria das vezes, ela vem associada ou tem como causa, na verdade, o gonococo. Clamídia também pode causar, mas eu diria assim, de cada 10 casos de bartolinite, 8 pelo menos são causadas pelo gonococo. Então, o gonococo tem essa maior característica, a capacidade de produzir pus, um pus que é mais amarelado. E em 10 a 20% das mulheres, a gonorreia ela pode tomar um caráter mais gravoso, que seria, no caso, uma ascensão, né, da contaminação da região da genitália externa, que pode ganhar a região interna da cavidade uterina, causando uma endometrite, podendo também levar a acometimento das tubas uterinas, causando uma salpingite e, eventualmente, uma doença inflamatória pélvica, com peritonite, todo aquele cortejo que torna isso daí uma situação mais de urgência e de emergência. E, em decorrência dessa capacidade de ascensão da infecção pelo gonococo, existe uma predisposição também de uma complicação a longo prazo, que seriam situações em que a mulher, pela destruição do tecido, né, anexial, da trompa, haveria uma obstrução tubária e levando, então, à infertilidade. Uma das causas maiores de infertilidade feminina, causas obstrutivas, seria a infecção por um gonococo, ou que não foi identificado em tempo hábil, ou porque não teve o tratamento adequado, ou porque foi um desses gonococos multiresistentes que acabam trazendo problemas para a saúde para o resto da vida da mulher. Outra situação também que é importante, associado à questão do gonococo, além
questão mais local, de pelve, peritonite e tudo mais, é a capacidade que tem de formar uma síndrome. Essa é uma dica daquelas de boa para quem faz prova de múltipla escolha. A síndrome de Fitzhugh-Curtis, que seria nada mais, nada menos do que a disseminação do gonococo, ou da bactéria, e o Fitzhugh-Curtis também está muito associado à clamídia, como nós vamos ver, esses dois, gonorreia e clamídia, a possibilidade de causar uma perihepatite. Então, às vezes acontece da pessoa abrir um quadro clínico como se fosse uma colicistite, uma colangite, uma situação de agravo hepático, mas, na verdade, foi a disseminação do gonococo ou da clamídia trazendo esses sintomas. Então, abdômenes agudos nessa direção, lembrar sempre da síndrome de Fitzhugh-Curtis. E o diagnóstico, que é importante, né? O diagnóstico seria que selaria tudo isso, e que é importante lembrar que o laboratório, embora a gente não precise depender do laboratório para poder chegar a um diagnóstico, para poder depois começar o tratamento, o laboratório ele complementa ou reafirma o nosso diagnóstico, como eu mencionei no início, e no caso do gonococo, o diagnóstico ele deve ser selado com a bacterioscopia com GRAM ou com a cultura específica, que é o meio de Thyer-Martin, tá? Essa secreção que vem purulenta, tanto do colo do útero quanto da vagina, pode ser encaminhado para bacterioscopia e cultura. Agora, sem dúvida, se houver suspeita diagnóstica de doença inflamatória pélvica, que acabe eventualmente com uma intervenção cirúrgica, o material que é colhido, inclusive, da peritonite ou do exudato da trompa, no caso de uma salpingite, também deve ser encaminhado para análise mais apropriada e a gente poder, então, ter um diagnóstico mais amarrado para isso, porque isso tem impacto na vida reprodutiva futura e a própria, digamos assim, qualidade de vida dessa mulher. A clamídia, que manda meio que de mãos dadas, né, com a gonorreia, é digamos assim, uma condição também de infecção de transmissão sexual. Grande maioria dos casos, transmissão é sexual, de via sexual. Ela é responsável pela maioria também dos casos de cervicite mucopurulenta, como também a gonorreia, que cursa com essa secreção mais purulenta. E, digamos assim, o diagnóstico diferencial entre os dois é importante ser feito, mas ele não é assim absolutamente necessário, até porque a via de tratamento deve ser mais amplo espectro e a gente acaba cobrindo com antibiótico as duas infecções. Agora, o grupo das clamídias, né, as cepas de clamídia, existe também uma diferenciação para a cepa de clamídia que vai causar infecção ginecológica, com corrimento, com cervicite, com possibilidade de doença inflamatória pélvica, é diferente da mesma família de clamídia que causa uma invasão, uma agressividade digamos assim, de acometimento linfático, que é o linfogranuloma venéreo. O linfogranuloma venéreo nós vamos abordar no próximo módulo, quando a gente for conversar sobre as infecções de transmissão sexual que cursam em algum momento com úlceras genitais. Então, é só para a gente poder ter esse raciocínio um pouco mais elaborado didaticamente, que a clamídia que causa as infecções mucopurulentas, elas vêm de uma cepa que é diferente, mas da mesma família, que vão causar o linfogranuloma venéreo. Então, a clamídia, como nós estamos abordando, ela tem também não só a exclusividade de transmissão sexual, como nós estamos falando, mas também a possibilidade da transmissão acontecer na via do canal de parto, né? No caso de um parto vaginal, uma mãe que esteja contaminada com a clamídia, eventualmente ela pode contaminar o seu bebê, e essa clamídia, no caso do bebê, causa uma oftalmia, né? Uma infecção que pode acometer e dar bastante secreção. Essa oftalmia neonatal, o Ministério da Saúde tem como normativa, em todos os hospitais da rede pública e da rede privada, o uso de um colírio para prevenção de clamídia ou prevenção também da oftalmia gonocóxica, que é o método de Credé. Nós vamos falar isso mais adiante no módulo também de obstetrícia. De toda forma, o diagnóstico laboratorial da clamídia, ele deve também ser essa confirmação feita através de exames que são exames de um nível de complexidade muitas vezes maior do que aquele que a gente pode encontrar disponível na atenção básica e requer exames que sejam feitos à base de biologia molecular
e a cultura em meio específico para o diagnóstico da clamídia. Em termos de tratamento, o tratamento da infecção, que a gente chama de não gonocóxica, que aí ficaria também contido a possibilidade de ser infecções por clamídia, o método de eleição, que serve tanto para tratar a gonorreia quanto a clamídia, seria o uso da ceftriaxona intramuscular em dose única, associado à azitromicina, que esse sim é um antibiótico que tem essa dupla função de tratar tanto a gonorreia quanto a clamídia. E a azitromicina feita por via oral, 2 comprimidos em dose única. As infecções gonocóxicas disseminadas, né, aquela síndrome de Fitzroy-Curtis que nós mencionamos anteriormente, ela deve ser tratada com a ceftriaxona endovenosa, um tratamento que se estende por um período maior, né, de 7 dias, e associado também à azitromicina via oral, da mesma posologia anterior. No caso de conjuntivites causadas, né, por gonococo, no adulto, que eventualmente também nós podemos ter acesso a prescrever esse tipo de tratamento, a ceftriaxona intramuscular em dose única também já é suficiente. E, voltando para amarrar, né, no rol das infecções de transmissão sexual, tanto clamídia quanto a gonorreia, no caso da clamídia, a azitromicina, que é o nosso padrão ouro para o tratamento, a azitromicina também em dose única, 2 comprimidos de 500 miligramas, ou, no caso de haver algum tipo de intolerância ou alergia, usar a doxicilina também por via oral, num tratamento mais prolongado, né, de 7 dias, lembrando que gestantes, por se a azitromicina é uma droga que tem uma certa teratogenicidade, não é recomendado. Nesse novo slide, nós vamos então falar do agravo mais sério, né, que seria a ascensão dessa infecção genital, quando ela adentra, então, os órgãos genitais internos. Então, o que a gente chama de ascensão planimétrica de uma infecção que é causada eminentemente por clamídia ou por gonorreia, essa infecção pode acarretar sintomas locais, como no caso uma endometrite, acometer trompas, né, e a região anexial ao útero, causando salpingite, causando miometrite, ooforite, parametrite, pelviperitonite, eventualmente até abscessos pélvicos também, que seria no rol da complicação de uma infecção de transmissão sexual pela clamídia ou pelo gonococo. A maioria desses casos de doença inflamatória pélvica, então, a gente considera que 85% aproximadamente é causada pela associação dos dois, da gonorreia e da clamídia. Então, o tratamento, por ter essa facilidade de que o antibiótico trata a clamídia e a gonorreia ser usada como associação de medicamentos, é para poder ter essa abrangência mais ampliada no tratamento. Agora, é importante destacar que as doenças inflamatórias pélvicas, embora elas tenham esse cortejo bastante exacerbado de sintomas que são bastante graves, algumas situações, que a gente elege como critérios major ou minor, determinam o local onde nós vamos poder propor o tratamento, seja ele ambulatorial, seja ele hospitalar, dependendo desses critérios. Então, no caso da doença inflamatória pélvica, a presença, para fazer o diagnóstico, né, 3 critérios maiores, mais um critério menor ou um critério que a gente chama de um critério elaborado, que é de maior complexidade também para se chegar a esse critério. No caso dos critérios maiores, a dor hipogástrica, a dor à palpação desses anexos, quando a gente faz o exame de toque genital, a dor à mobilização do útero naquela manobra que eu descrevi para poder perceber se existe alguma inflamação para-uterina. Nos critérios menores, a temperatura por si só ela é bastante semelhante no caso, por exemplo, de uma apendicite aguda, que geralmente não cursa com temperaturas muito altas, né? Então, 37,5 a 38,5 seria uma temperatura mais moderada. É pirexia, mas não é num nível, né, tão exacerbado. Se também nesses critérios a gente coloca a questão do conteúdo vaginal, aspecto de secreção de uma cervicite, que seria o foco de origem, né, dessa ascensão da infecção para causar uma doença inflamatória pélvica. Se no exame ginecológico também observa-se uma massa pélvica, que pode ser a formação desse abscesso.
No exame de rotina que nós fazemos, né, no hemograma, se existe uma leucocitose, né, se a gente tem mais do que 5 leucócitos por campo, do material também, e da cervice, quanto do hemograma. Se, no caso também de solicitarmos a proteína C reativa, ela se apresentar com uma velocidade também de hemossedimentação que esteja aumentada, e a comprovação laboratorial da cultura, né, ou da bacterioscopia da secreção do colo do útero, indicando ser um agente como o caso, né, a gonorreia ou diplococo gram-negativo, ou, no caso da clamídia, se é um micoplasma. Desses critérios elaborados, então, que nós também mencionamos, que faz parte para poder estabelecer o diagnóstico da doença inflamatória pélvica, se existe num exame mais assim, de histologia, evidência de que existe uma endometrite, às vezes é comum, inclusive, num pós-parto, a gente observar esses laudos, né, de histopatologia. Presença de abscesso tubovariano, ela acaba sendo uma forma também de quase que fechar um diagnóstico de doença inflamatória pélvica. E se, no caso, uma laparoscopia que foi indicada, e que nessa laparoscopia a gente evidencie os sinais patognomônicos da doença inflamatória pélvica, da salpingite, do hidrossalpinge, né, de um abscesso tubovariano, enfim, esse cortejo todo que uma laparoscopia pode nos dar de informação. Nessa situação, em elencar esses sintomas major-minor, a gente determina, então, a via do cuidado. A via do tratamento hospitalar para aqueles casos mais agudos, né, onde a gente tenha diagnóstico, seja ele um diagnóstico ultrassonográfico ou um diagnóstico que a gente possa fazer no exame genital, indicativo de um abscesso tubovariano, é um critério de indicação para internação hospitalar. Se por um acaso a mulher estiver grávida, em qualquer que seja a condição, minor ou major, os sintomas para elencar o diagnóstico, no caso de uma gravidez, devido ao risco de colocar a gestante em risco de um parto prematuro, de um aborto, é importante a gente ter um acompanhamento hospitalar, para dar mais segurança ao critério clínico de acompanhamento. Se também no tratamento ambulatorial prescrito, né, com as drogas que nós elegemos, não houver uma melhora, né, dos sintomas em mais ou menos 72 horas depois do antibiótico, também há uma necessidade de um monitoramento mais intensivo num ambiente hospitalar. Ou se a paciente estiver num estado grave, né? Uma situação em que já existe um comprometimento hemodinâmico, digamos assim, uma situação em que a atividade da mulher demonstra que está havendo uma piora considerável e que ela apresente outros sintomas como náuseas, vômitos, se a febre, por exemplo, se mantiver ou se agravar, também são indicativos de que está havendo uma piora do quadro clínico e merece um monitoramento mais intensivo. E numa situação em que você fica sem ter uma definição cirúrgica, a gente espera que não chegue a esse ponto, né? Que a gente tenha que não ter uma definição, uma vez que a gente já tem uma certa vivência clínica, fica um pouco mais fácil determinar e selar o diagnóstico de doença inflamatória pélvica. Mas em casos em que a gente tenha dúvida, a apendicite e a gravidez tubária, né, a gravidez ectópica, são condições de risco, né, de condição de atendimento de urgência e que a gente precisa também de um monitoramento hospitalar. Então, nas opções de tratamento ambulatorial, opções que a gente faz uso. Primeira opção, no elenco de opções medicamentosas, como a gente está vendo nesse slide, a ceftriaxona, intramuscular em dose única, associado à doxicilina, lembra daquela nossa cobertura para poder cobrir também a clamídia, e o metronidazol, que é muito bom também para a flora gram-negativa, que eventualmente cursa em conjunto. Então, a associação de antibióticos de amplo espectro para o tratamento ambulatorial como primeira opção, ceftriaxona, doxicilina e metronidazol. Em caso de haver uma situação de alergia a algum tipo desses medicamentos, recomenda-se que a gente tenha uma conduta mais expectante, mais observadora do que está acontecendo. Tá? No caso da internação hospitalar, os medicamentos, então, passam a ser em dose endovenosa, né? No caso da ceftriaxona, continua sendo a nossa primeira eleição, endovenosa, e se estende por aproximadamente 14 dias, associada à doxicilina via oral,
por 14 dias também, e associado ao metronidazol, de preferência endovenoso também, durante um período também do mesmo tempo, de 14 dias. Segunda opção, também, se houver alguma dificuldade pela questão de uma anafilaxia, seria a clindamicina associada à gentamicina, que dá um amplo espectro de cobertura também para os gram-negativos, para a gonorreia e para a clamídia. E como terceira opção, caso também haja necessidade de você elencar com uma terceira opção, embora não tenha a mesma eficácia e efetividade, seria a associação da ampicilina com a doxicilina, que a gente, digamos assim, dá uma cobertura razoável, não tão boa quanto o uso dos cefalosporinas de primeira geração. Finalizando o nosso raciocínio, para um diagnóstico, né, de corrimentos e cervicites, muitas vezes facilita a gente ter um conhecimento do fluxograma do atendimento. Então, o caso clínico que se apresenta para podermos nos aproximar de um diagnóstico sem a perda do tempo, podendo tratar oportunamente, sem ter que aguardar, inclusive, resultado de laboratório, de exames laboratoriais, que muitas vezes, na estrutura que nós temos de saúde, na atenção primária, muitas vezes a gente não tem oportunidade de fazer coleta de exames dessa magnitude, né? De cultura, de bacterioscopia, coisas desse tipo. Então, aqueles exames mais simples, não quer dizer que nós não tenhamos que valorizar o exame laboratorial, mas é muito importante que a gente possa ter, na mesma consulta, naquela primeira oportunidade, uma resolutividade grande para o caso de corrimentos em cervicites. Então, recapitulando, a anamnese, né, que é muito importante que ela seja o mais detalhada possível para podermos avaliar, então, o risco desses corrimentos da cervicite, se o parceiro tem sintoma, se a vida da mulher ela tem uma vulnerabilidade ou fatores de risco associado, como, por exemplo, ter múltiplos parceiros e não fazer uso de métodos de proteção de barreira. Se é uma mulher que pensa que pode ter sido exposta a uma infecção de transmissão sexual, também é importante a gente considerar como fator de risco. E se é uma paciente que venha de uma região de uma alta prevalência da infecção pelo gonococo também e clamídia, que a gente deve colocar como fatores de risco, digamos assim. Então, essa anamnese é importante que seja criteriosa para que a gente possa já oportunizar o diagnóstico e o tratamento na mesma consulta. Se essa mulher, então, tem esses critérios de risco, nós, então, precisamos confirmar ou afastar o diagnóstico da condição mais séria, que seria a doença inflamatória pélvica. Então, no toque vaginal, em que a gente pode já ter acesso a poder fazer essa avaliação de uma inflamação que seja de órgãos genitais internos, a mobilização do colo do útero, a palpação dos anexos, perceber se existe algum sintoma de inflamação nessa região é importante para um critério que a gente considera para um diagnóstico de doença inflamatória pélvica. Se observarmos que existe a possibilidade de doença inflamatória pélvica, aquelas opções terapêuticas que nós conversamos, né, de tratamento ambulatorial, e se houver sintomas que sejam maiores, o internamento hospitalar. Caso não seja observado nesse exame a presença de sintomas, né, de sinais que sejam indicativos de doença inflamatória pélvica, sempre lembrar gonorreia e clamídia, que andam de mãos dadas, e então poder fazer a sequência nesse processo da avaliação, fazer o exame especular, colher material, dentro desses sintomas do aspecto, né, associado também ao corrimento, determinando o caminho que nós vamos seguir nesse nosso fluxograma, se é aquele corrimento que é abundante, amarelo ou esverdeado e que tenha uma característica de ser mais bolhoso, lembrar do tricômonas e não excluir a vaginose bacteriana, que também pode cursar com esses sintomas. Eminentemente, o tricômonas seria a minha aposta. Se é uma mulher que ela se apresenta com sintomas de prurido, de um corrimento grumoso, a região genital está muito avermelhada, né? Enfim, e bastante sensível, tratar como candidíase. Candidíase é uma das infecções talvez mais comuns que a gente tem no ciclo reprodutivo da mulher. Se é uma paciente que chega sem sintomas que sejam mais elaborados, sintomas que sejam vagos ou sintoma algum, aí sempre procurar conversar, dar orientação, né, explicar como é que funciona a fisiologia
dessa nossa ginecologia, né, do ambiente vaginal e, enfim, alguns cuidados de higiene, conversar com ela que nós temos uma microbiota própria na vagina e algumas alimentações que a gente pode propor, inclusive, para auxiliar na acidificação da região genital. Muitas delas têm a ver também com o uso de lactobacilos por via oral. Então, tomar um Yakult ou fazer mesmo a reposição de lactobacilos que sejam atenuados, né? Os medicamentos mais comuns, aí Floratil e coisas do gênero, também podem auxiliar. Então, esse fluxograma de um pensamento que, digamos assim, auxilia a todos nós que estamos na clínica a dar o segmento ao caso com uma boa resolutividade, nem sempre necessitando aguardar chegar ao resultado do exame para poder tratar. É resolver o problema logo na primeira consulta. Esses exercícios que eu estou trazendo aqui para vocês nesses slides, eles têm a ver com provas do Revalida anteriores, tá? Então, se eu não me engano, esse daqui é do Revalida de 2011, se eu não me engano. Nesse caso aqui, né, a imagem já está meio que gritando para a gente o que pode ser, mas vamos ler o enunciado. Uma mulher com 22 anos de idade, sexualmente ativa, ela apresenta há um mês leucorreia amarela esverdeada, de odor fétido, refere que o novo parceiro sexual há mais ou menos 3 meses que ela começou o relacionamento, faz uso regular de anticoncepcional oral combinado e no exame ginecológico, as imagens que a gente está vendo aqui de um colo que parece assim, né, muito avermelhado, com esse aspecto como se fosse um morango, né, mais avermelhadinho, a secreção bastante bolhosa e na fotografia talvez não faça jus se a gente estivesse fazendo o exame, mas já dá para dar um indicativo de um corrimento bolhoso e mais amarelado, né? Nas opções que nos deram para fazer a escolha para o agente etiológico responsável, as opções que nós temos, o tricômonas vaginalis, que é o que se encaixa, clamídia trachomatis não parece ser, que a clamídia geralmente ela não cursa com essa intensidade de secreção, e, digamos assim, tem menos sintomas, digamos assim, não é tão exacerbado. Gonorreia não parece ser, uma vez que o aspecto do corrimento é mais fluido, no caso da gonorreia ele é mais purulento, né? Então é mais uma densidade diferente, e Candida albicans, que a gente já conversou, o aspecto da secreção da Candida albicans lembra um pouco o cottage cheese, né? Um corrimento mais grumoso, brancacento, bastante aderente à parede vaginal. Então, a opção correta que nós temos aqui é a letra A, tricômonas. Nessa questão, nós temos um outro quadro clínico também que pode ser bastante interessante para poder fazer o nosso exercício do quanto que a gente aprendeu. Então, uma mulher de 23 anos de idade, primigesta, com idade gestacional de 23 semanas, em consulta de retorno pré-natal na unidade básica de saúde, queixa-se de corrimento vaginal branco, pastoso, associado a prurido vulvar e disúria terminal. Já dá para a gente ter né, na caixinha lá do pensamento, o que pode ser. Na inspeção vulvar, edema, eritema de grandes lábios. Também, né? Já começa a fechar mais o nosso diagnóstico. E no exame especular, a secreção vaginal branco esverdeada, em placas, aderida à parede vaginal e que depois da aplicação do hidróxido de potássio, aquele teste de Whiff, identifica-se a presença de hifas no exame a fresco e no conteúdo vaginal. Tá? A conduta indicada para o tratamento do que nós estamos descrevendo, que não sobra muita dúvida para pensar que é uma candidíase, a eleição dos medicamentos que nós temos aqui para tratamento de candidíase, um antifúngico, o miconazol, que nós já conversamos, que é, digamos assim, o padrão ouro também para o tratamento das infecções por cândida. O metronidazol, o cetoconazol, né, as opções outras desses imidazólicos, embora possam ser prescritos, mas não são aqueles que vão dar uma cobertura mais efetiva para a candidíase. Esses outros medicamentos eles têm uma boa cobertura também, mas eleição primeira, o miconazol. Então, a letra A novamente. Nessa outra questão, uma mulher de 30 anos de idade, gesta 2 para 1, sendo que teve um parto pré-termo há 2 anos,
Na 28ª semana de gestação, procura a unidade básica de saúde com queixa de corrimento vaginal há 1 semana. Nega problemas urinários e cólicas em baixo ventre. Ao exame especular, observa-se a vagina de aspecto normal, com conteúdo acinzentado em pequena quantidade. Fazemos lá o testezinho do pH e observa-se um pH de 7. Lembra do pH da vagina normal, da vagina saudável? É ácido, em torno de 4,5. O resultado do teste de Whiff com hidróxido de potássio também revela aquele cheiro mais assim característico, né, de que existe uma contaminação bacteriana na vagina. Então, diante desse quadro, né, que a gente tem esse cortejo de sintomas, o que nós pensamos como hipótese diagnóstica seria ou a vaginose bacteriana, que é o mais provável que seja, ou uma tricomoníase. Nesse caso, qual a opção que melhor atende à resolução do problema dessa mulher? Né, que, por um acaso, também é o tratamento que a gente trata com um remédio e combate 2 agentes infecciosos. O metronidazol, a letra C, metronidazol, 750 mg por dia, por via oral, durante 7 dias, é mais do que suficiente. Tá? Nesse contexto, né, a questão do revalida, é muito importante a gente ter uma forma de raciocínio clínico que possa auxiliar chegar mais rápido às respostas. O revalida ele se pauta muito na questão de você dar resolutividade clínica para os casos mais habituais dentro do nosso sistema de saúde. Então, essa última questão, uma mulher de 30 anos de idade, nulípara, última menstruação há 7 dias, usuária de anticoncepcional hormonal combinado, relata dor em baixo ventre de forte intensidade. Então, já começa, né? O uso de anticoncepcional combinado oral, normalmente a mulher não usa dupla proteção. Não deveria, mas às vezes acontece. A dor que ela está sendo escrita aqui na pergunta, a dor é acompanhada de náuseas e vômitos, tendo o quadro se iniciado há 4 dias, com piora significativa nas últimas 12 horas. Ao exame físico, a mulher apresenta-se, né, com a pressão arterial de 110 por 70, uma temperatura de 38,7, o abdômen com uma dor intensa, a palpação no andar inferior e com aquela sinal de descompressão brusca em fossas ilíacas, em ambas as fossas ilíacas, possivelmente. Ao exame especular, presença de conteúdo amarelado, com pouco de sangue e um conteúdo purulento exteriorizando-se pelo orifício do colo uterino. Toque vaginal evidenciando dor à mobilização uterina e a palpação dos anexos bilateralmente. Então, a gente já começa a perceber que a possibilidade do diagnóstico de doença inflamatória pélvica é o que a pergunta está nos direcionando. Qual a conduta, então, mais indicada nessa situação que a gente está descrevendo aqui? Primeira opção, faz-se necessária a presença de leucocitose e velocidade de hemossedimentação elevada para confirmação diagnóstica? Até faz, mas não sela o nosso diagnóstico da doença inflamatória pélvica, até porque nós podemos ter uma gama imensa de outros quadros infecciosos que cursam com esse mesmo achado. A letra B, faz-se necessária a identificação do agente etiológico na secreção cervical antes de iniciar o tratamento medicamentoso. Lembrando que a conduta ela deve ser resolutiva, né? Então, o diagnóstico, muitas vezes, ele é sindrômico, ou clínico, para que a gente possa, então, o mais brevemente possível, iniciar o tratamento, interrompendo não só a capacidade de transmissão, mas também de condição de agravamento de uma situação, como o caso se pensarmos em clamídia ou gonorreia. Terceira opção aqui, letra C, a paciente deve ser encaminhada para tratamento em ambiente hospitalar. Letra D, o tratamento inicial deve ser cirúrgico para melhor avaliar o comprometimento do sistema reprodutivo. Não me parece. E a letra E, deve ser instituído tratamento clínico ambulatorial de imediato, com retorno em 48 horas para avaliação. Entre as opções, a letra C e a letra E, a gente precisa dar uma parada para refletir. Mas pelos sintomas que estão sendo descritos, principalmente por essa descompressão dolorosa, né, esse sinal de Bloomberg, que a gente chama, a consideração de um tratamento hospitalar é aquela que mais se aproxima
da resposta que eu elegeria. Então, a letra C é aquela que cabe como sendo a prioritária. Eu não consideraria o tratamento ambulatorial numa situação como essa, porque indica que já existe sintoma de peritonite, que é essa reação da descompressão dolorosa. Com isso, hoje a gente encerra esse primeiro módulo. Eu espero que vocês façam um bom proveito e deixo também as sugestões aqui de leitura, né, com algumas referências bibliográficas que podem ser importantes para auxiliar a expandir um pouco mais e ajudar vocês a refletirem sobre esse nosso módulo de infecções ginecológicas, corrimentos e cervicites. Até a próxima!